Ora viva, cá estamos para mais uma conversa, desta vez com a Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, a doutora Rubina Leal. Desde já, os meus agradecimentos por estar aqui no The Portuguese Channel. É um prazer recebê-la aqui na cidade de New Bedford, numa altura que coincide também com a 110ª Festa do Santíssimo Sacramento, uma das maiores manifestações da cultura madeirense fora de Portugal. A sua presença, com certeza, é vista como um simbolismo muito especial. Com isto dito, começo por perguntar o que representa para si estar em New Bedford a participar numa festa que foi criada há precisamente 110 anos por imigrantes madeirenses. Bom, antes de mais nada, gostaria de cumprimentá-la e agradecer ao Portuguese Channel este convite por estar aqui presente, mas também, em primeiro lugar, mandar um abraço a toda a comunidade portuguesa, em particular à comunidade madeirense, que vive aqui em New Bedford, e dizer que para mim tem sido um orgulho testemunhar e estar presente nesta festa que consegue sobreviver há cerca de 110 anos e que de facto representa muito da nossa identidade, da nossa cultura, das nossas tradições, da nossa gastronomia e, enfim, tudo aquilo que, no fundo, as pessoas trazem da sua terra e das suas origens. E ontem estive na festa, na abertura oficial da festa, e de facto senti um orgulho na forma como toda a população e como os festeiros se reúnem, conseguem juntar um conjunto de apoios, todos trabalham, são centenas de voluntários, envolve efetivamente uma logística enorme, mas estão ali presentes, continuando e mantendo uma festa que de facto tem 110 anos e, no fundo, é a representação e a manifestação e a honra daqueles que a iniciaram, dos 4 Manuel, que são quase todos do Concelho da Calheta, e de facto mantém esta mesma festa, honrando aquela iniciativa, aqueles pioneiros que tiveram a energia, a capacidade de iniciar a festa, e todos os outros que a têm mantido, bem como a aquisição do espaço. O espaço é efetivamente um património que é interessante perceber como a coesão da comunidade acaba por determinar e acaba por não só criar um conjunto de associações, como temos aqui em New Bedford. Eu já percebi que existe um conjunto de associações portugueses, temos ali o Santíssimo Sacramento e, portanto, temos ali um património que é efetivamente uma mais-valia para a comunidade e é uma mais-valia também para a própria instituição. Quando observou milhares de pessoas no recinto das festas, o que é que lhe passou pela cabeça? O que é que está a impressionar mais durante a sua visita aqui? O que me impressiona é o facto de o imigrante nunca esquecer a sua terra, nunca esquecer as suas origens. E, de facto, senti muito mais a madeirensidade, a portugalidade, do que nós próprios quando estamos na nossa terra. E isto é louvável, e isto é importante que aconteça, que é aqueles que partem, que vieram, porque emigrar agora se calhar é um pouco mais fácil, porque as comunicações são outras, porque a distância através das redes sociais pode ser efetuada de uma outra forma, porque há mais aviões, mas antes não havia nada disto. Emigrar era uma aventura, era muitas vezes partir sem saber o seu destino e para onde aqui iam. Deixavam para trás tudo e toda a sua família. E, portanto, de facto, emigrar é um ato de coragem, que alguns tiveram. Efetivamente, é de louvar a forma como nunca esquecem e a paixão que têm para a sua terra, que isso é efetivamente importante. Nós, na nossa vida, temos um percurso pessoal e profissional, mas as nossas raízes são sempre as nossas raízes, e o imigrante e as comunidades conseguem manter isso de uma forma muito firme, transmitindo aos seus filhos, o que, no fundo, dá continuidade à nossa região. Eu costumo dizer que a região da Madeira tem cerca de 250 mil habitantes. Isto são aqueles que lá vivem, mas nós somos muito mais. Nós somos à volta de mais do que 1 milhão, de imigrantes espalhados pelo mundo, e é isso que dá dimensão à região, é isso que acrescenta a Madeira, é isso que nos torna tão grandes, porque efetivamente estamos espalhados nos 4 cantos do mundo.
E porque está a dizer que estão espalhados nos 4 cantos do mundo, até que ponto ou qual é o papel que esses imigrantes espalhados pelo mundo têm para o futuro da região autónoma? A imigração sempre teve um papel fundamental. É preciso perceber que, em tempos idos, o imigrante contribui muito para o desenvolvimento da região. E hoje ainda contribui. Contribui quando lá regressa, contribui quando lá investe, contribui quando lá tem casa, paga os seus impostos, mantém, no fundo, o seu património. E isto, é por isso que eu digo, os nossos habitantes não são aqueles que lá vivem, são aqueles que vivem, mas também aqueles que estão fora. E nós contamos com isso, e as entidades governamentais contam sempre com isso, tanto que têm sempre uma forma especial de lidar e tendem sempre uma forma especial de lidar com as comunidades. E, portanto, sempre contribuíram para o desenvolvimento e o progresso da região. Nós, este ano, fazemos os 50 anos de autonomia e a autonomia também cresceu com a imigração. A Madeira também se desenvolveu com o contributo dos imigrantes. A Madeira tem uma economia mais forte neste momento, fruto a muitos que lá investiram. Nós vivemos do turismo e temos efetivamente muitos hotéis e estabelecimentos comerciais que foram fruto do investimento de muitos que trabalharam muito de fora da Madeira e que voltaram e que lá investiram. E a tudo isto contribui para que hoje nós sejamos uma das regiões mais desenvolvidas no todo nacional, no país. Portanto, parece-me a mim que os imigrantes continuam a manter um vínculo com a região autónoma da Madeira, mas o que é que está a ser feito, e se está a ser feito, para manter a ligação com os filhos dos imigrantes? Olha, primeiro do que tudo, aquilo que eu falo enquanto Presidente da Assembleia, obviamente que não enquanto membro do Governo Regional, mas da parte do Governo Regional, eu sei que desde o início do mandato com este Presidente, o Dr. Miguel Albuquerque, o Serviço de Imigração dependia diretamente da Presidência. Era um serviço, no fundo, que eram as comunidades madeirenses, dependia diretamente do seu gabinete. Isto porquê? Porque precisamente ele dava importância e continua a dar importância a este sector como um sector vital para a nossa região, como um sector vital para o desenvolvimento económico e como a nossa extensão espalhada pelo mundo. E portanto, há essa dependência, foi criado o Fórum Global que é feito anualmente, há protocolos e intercâmbios entre os portugueses e os madeirenses, neste caso particular, e a região, e sei que a Universidade da Madeira também tem procurado fazer estes mesmos intercâmbios. Eu própria já tinha abordado o Sr. Conselheiro, porque acho que era importante nós termos aqui, obviamente que os pais regressam sempre, mas é importante nós mantermos esta ligação às camadas mais jovens e é importante criar programas de intercâmbio que levem os jovens que estão cá à Madeira e que possam trazer também os lá até aqui conhecer esta realidade, e isso é uma forma de mantermos a ligação à nossa região. Muitas pessoas conhecem o Governo Regional, mas talvez menos o trabalho da Assembleia Legislativa. Como explicaria aos imigrantes que nos estão a acompanhar o papel da Assembleia Legislativa na vida dos madeirenses? A Assembleia Legislativa da Madeira, no fundo, o nosso Parlamento Regional, que é constituído atualmente de 47 deputados, no fundo, é o primeiro órgão do governo próprio e é a representação efetiva do povo da Madeira. Porquê? Porque as pessoas votam nas eleições, escolhem aqueles deputados, é dali que sai o governo regional e, portanto, são aqueles que representam nos mais diversos, no âmbito das forças políticas ali representadas, são aqueles que representam o povo da Madeira. É na Assembleia Legislativa que se começa por primeiro dar a posse ao Governo Regional, portanto, o Governo Regional, para entrar na sua atividade, toma posse perante a Assembleia e é aprovado, através daquilo que nós denominamos uma moção de confiança, é aprovado ou não o programa de governo. Portanto, o primeiro passo que a Assembleia tem que fazer depois de instalado o governo, há uma discussão do programa de governo, ou seja, o que é que aquelas pessoas que, no fundo, estão a governar pretendem efetuar durante aqueles próximos 4 anos.
vai a discussão, portanto, a plenário é discutido e é aprovado ou não é aprovado. Depois surge o orçamento. Porquê? Porque só se pode executar as políticas públicas tendo um orçamento. E, mais uma vez, o orçamento vai também, o orçamento respectivo àquele primeiro ano de mandato, e vai a aprovar. Portanto, no fundo, isto é para lhe dizer que o Parlamento, nos seus primeiros passos, começa, no fundo, por ou criar mecanismos de funcionamento do próprio Governo Regional. E depois tem todo aquilo que os Parlamentos fazem, que é legislar, criar legislação, produzir leis, apresentar, quando não tem competência, projetos de lei à Assembleia da República, e tem também uma função de fiscalização da ação governativa, ou seja, cabe à Assembleia Legislativa, aos deputados, aos partidos ali representados, fiscalizar a ação do Governo. E, por outro lado, também tem um papel de representação, que no fundo é o que eu aqui estou a fazer. Eu, enquanto Presidente da Assembleia, e tendo o convite, que eu aqui muito agradeço, à Associação do Santíssimo Sacramento por ter convidado para aqui estar presente, também represento, neste caso, e tento, no fundo, representar isto e marcar esta minha presença nas comunidades, porque só com esta aproximação, só com esta proximidade, só com esta relação pessoal é que nós conseguimos, de facto, manter um bom relacionamento e dar a mão àqueles que estão distantes. Nós não podemos fazer política à distância, nem política dentro dos gabinetes. Temos que ir ao terreno, falar, ouvir, falar com as pessoas e, sobretudo, ouvir os seus problemas e as suas necessidades. Quais têm sido as suas principais prioridades como Presidente e quais são os projetos que gostaria de concretizar durante a sua presidência? Eu iniciei funções em abril de 2025. A minha primeira objetivo e aquilo que eu me comprometi desde a primeira hora era manter uma neutralidade e uma imparcialidade na gestão dos trabalhos diários da Assembleia. Enquanto Presidente da Assembleia, obviamente que não nego as minhas origens e fui escolhida por um partido e pelos meus pares, porque são os próprios deputados que depois escolhem a mesa da Assembleia, mas tenho o dever de ser a Presidente de todos os que ali estão representados. E, portanto, o meu primeiro objetivo é manter a neutralidade e a imparcialidade, e depois tenho tido como objetivo outras metas que pretendo atingir e que iniciamos já este ano. Um pouco trabalhar as questões da literacia política. O que é que isto significa? Significa trabalhar junto das várias camadas da população, nomeadamente os mais jovens, as questões do que é que significa a democracia, a cidadania, a autonomia. Num ano em que se começa os 50 anos, em que se comemora os 50 anos da autonomia, isto significa que há 50 anos que nós temos Parlamento, há 50 anos que a Madeira tem a capacidade de autogoverno. Nós antes dependíamos do território nacional, à semelhança dos Açores, que eu sei que é a sua terra também, e, portanto, também comemora os 50 anos. Aliás, o Presidente da Assembleia Legislativa dos Açores esteve presente no nosso dia 19, que foi o dia da primeira sessão da Assembleia Legislativa, e, portanto, aquilo que eu me comprometi, aquilo que eu pretendo fazer e iniciar é, de facto, a literacia política, no sentido de que todos percebam e entendam o que é que significa a Assembleia, qual é o nosso papel, o que é uma cidadania ativa, o que é a democracia e o que é, de facto, a autonomia. É por isso que temos feito vários programas. Temos um programa muito direcionado aos jovens, ao Parlamento de Jovens, temos o Parlamento Vai à Escola, temos o Parlamento na Comunidade, que é levar até às comunidades, todos os concelhos da região autónoma. Temos abordado as questões relativas, no fundo, à autonomia, onde são convidados a participar toda a comunidade local, assim como os antigos deputados, porque nós antes éramos divididos por círculos e, portanto, nós tínhamos os deputados de Machico, os deputados de Santa Cruz, os deputados da Calheta, os deputados de Câmara de Lobos, os deputados da Ribeira Brava. Portanto, nós temos ido aos locais, já fizemos várias sessões este ano. Portanto, agora com as férias, no mês de agosto,
interrompemos, mas, portanto, temos o Parlamento na comunidade, que de facto tem sido um projeto muito interessante. Temos feito em parceria com a comunicação social local, no sentido de divulgar, de dar voz, de dar oportunidade para que as instituições possam falar, para que os nossos interlocutores privilegiados, que são aqueles que vivem, que estão no terreno, possam também participar, e tem sido um projeto muito interessante. Temos um outro projeto que são os rostos de autonomia, que é, no fundo, reconhecer e valorizar aqueles que ao longo dos 50 anos construíram a Madeira de hoje. E também tem sido um conjunto de entrevistas que têm sido divulgadas e que têm sido importantes para darmos a conhecer a nossa região. Existem outros projetos, mas a literacia política é, de facto, uma das metas que eu pretendo atingir ao longo do meu mandato. Em pleno ano da comemoração dos 50 anos da criação da autonomia, acha que a Madeira de hoje tem os instrumentos necessários para encarar e responder aos desafios futuros? A Madeira conquistou, desde 1926, esta autonomia e, no fundo, esta capacidade de autogoverno. E foi isto que fez com que a Madeira deixasse de ser a região mais pobre do país. Nós, em 1966, éramos uma das regiões mais pobres do país, uma das regiões com maior taxa de analfabetismo, uma região com uma taxa de mortalidade enorme. E hoje ultrapassamos, e as estatísticas, não sou eu que eu digo, mas as estatísticas demonstram que nós, de facto, temos bons indicadores, não só a nível sociais como económicos, e que, de facto, revelam que nós termos o nosso autogoverno tem sido muito capaz de desenvolver, e temos hoje uma região desenvolvida e aberta ao mundo. Julgo que hoje, e olhando, porque tudo isto é feito e baseado em instrumentos, os instrumentos são, no fundo, a Constituição da República, temos o Estatuto Político e Administrativo, temos uma lei das finanças regionais, e todos estes instrumentos têm que ser atualizados. E nós estamos já num processo em que estamos a trabalhar na reformulação desses instrumentos, no sentido de dar mais competências à região, para que nós possamos ter mais competências e assim melhor gerir a nossa vida. Obviamente que há ainda algum preconceito. Vou-lhe dar um exemplo. Um dos programas que nós temos lutado imenso e defendido na Assembleia é o programa Regressar, um programa que apoia e tem o objetivo por apoiar os imigrantes. E, de facto, houve várias lacunas, porque o Estado Central acaba por olhar um bocadinho mais para si, deixando um pouco de fora as ilhas, considerando ainda, sendo como nós fôssemos umas ilhas adjacentes, e nós não queremos isso. Temos uma autonomia, temos uma Assembleia, temos um Governo Regional e temos lutado sempre para que nós sejamos ouvidos e sejamos tidos em conta como todo o resto do país. E isso é um exemplo do programa Regressar, que temos trabalhado no sentido de que as nossas comunidades sejam também olhadas e vistas e apoiadas da mesma forma como todas as outras. Quais são as principais preocupações dos madeirenses hoje em dia? Tem a ver com o custo de vida, a habitação, a saúde, falta de mão de obra, a fixação dos jovens. Na sua opinião, qual destes desafios existe uma resposta mais urgente? Eu, olhando para a nossa política regional e para o nível de vida das pessoas, obviamente que não é difícil nós percebermos que hoje uma das grandes dificuldades é, efetivamente, a aquisição do custo da habitação perante os jovens. Os jovens, para reconstruir a sua vida, têm dificuldades em adquirir uma habitação própria. Mas, se reparar, isto é algo que é transversal em todas as sociedades. Inclusivamente, até agora percebo que adquirir uma casa em Boston também não é muito fácil. Adquirir uma casa nos centros, nos grandes centros urbanos, é difícil. Em Lisboa, adquirir uma habitação é difícil. Portanto, nos grandes centros, o custo da habitação é elevadíssimo e isto é transversal. Ultrapassa a Europa, inclusivamente. Mesmo aqui nos Estados Unidos, percebo que muitas vezes não é fácil. É por isso que as pessoas se afastam dos centros urbanos, procuram adquirir as suas e viver, ou pelo menos iniciar a sua vida fora dos centros urbanos, porque o custo é mais reduzido. Mas, efetivamente, nós temos
neste momento é sentida por parte da população uma grande necessidade de habitação e tem havido um esforço da parte do Governo Regional no sentido de criar habitações que tenham custos acessíveis para os jovens. Eu costumo dizer que nós, e habitualmente digo, que é difícil nós controlarmos o mercado imobiliário e é algo que é internacional, diria eu, e o mercado imobiliário é normal que um proprietário que tenha uma habitação e que surjam, neste caso, um americano, olha, isto é uma nova realidade que nós temos uma imigração e nós viemos para a América e nós... Há uma maneira de simplificar todo o processo de aquisição. Vamos supor que lá em casa alguém esteja a ver, gostaria de investir na Madeira. Há uma forma de talvez evitar ou atenuar toda a burocracia, todo aquele processo e simplificar a compra de uma propriedade para um estrangeiro, neste caso? Uma coisa é, portanto, o português... É exatamente, a aquisição é efetuada da mesma forma que qualquer um de nós. Portanto, a tramitação é sempre a mesma, os impostos são sempre os mesmos, que são elevados. Mas vamos supor de um filho de um imigrante madeirense. Um filho de um imigrante madeirense, provavelmente, o mais importante que ele aí teria de fazer, e eu aqui apelo ao nosso consulado, é tornar-se a ter dupla nacionalidade e ser português também. Isso é a melhor forma para facilitar toda a situação, porque efetivamente um estrangeiro, e temos, era isso o que eu ainda há pouco lhe dizia, nós temos um conjunto, há zonas da Madeira, eu vou dar o exemplo da Calheta, em que há imensos estrangeiros a investir, nomeadamente americanos. O mercado americano é um mercado que está, e ainda bem, eu apelo a todos que possam viajar até a Madeira, conhecer a Madeira, passar férias à Madeira. Os nossos maiores embaixadores no mundo são os nossos imigrantes, que no fundo divulgam a nossa região, aquilo que nós temos de mais bonito, a nossa gastronomia, a nossa cultura, mas tem existido de facto um grande investimento da parte dos estrangeiros, neste caso que não têm nacionalidade, e existem facilidades porque existem condições próprias para o próprio estrangeiro investir na região. É por isso que eles tanto têm investido. Porquê? Porque uma habitação para nós é caríssima, mas para o estrangeiro não é. E existem facilidades para tal, nomeadamente através do Visa Gold, que é aquilo que costumam fazer. Falou há pouco do crescimento da Madeira, do crescimento económico e também do turismo, que é bastante forte e que tem registado uma subida constante. Há outras áreas económicas que considerem estratégicas para além do turismo? Efetivamente, a nossa economia tem-se baseado, e a nossa grande indústria tem sido o turismo. E tudo aquilo que está à volta do turismo, não é só hotelaria, é um conjunto de serviços turísticos, de apoio de animação, de apoio ao turista que lá se desloca, tem a ver com também tudo o que é o comércio e a restauração, mas nós temos vindo a crescer e muito no digital. Tem sido uma grande aposta, o digital na região autónoma da Madeira. Neste momento já temos uma grande fatia das nossas receitas que advêm desta mesma atividade e tem sido uma forma que nós temos de divulgar e de encontrar outro caminho para, no fundo, o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento. Obviamente nós temos uma agricultura, mas é uma agricultura de subsistência e a questão da indústria também temos alguma, mas também acaba por ser residual. Temos o Centro Internacional de Negócios, que para nós é muito importante, uma vez que tem uma receita fiscal enorme e que nos traz grandes benefícios, mas o digital, a tecnologia, o número de empresas que têm surgido no âmbito da tecnologia tem sido enorme. Aliás, nós somos conhecidos no âmbito nacional por termos uma grande capacidade de receber os nómadas digitais. Ou seja, grande parte das pessoas, neste momento, trabalham online, deslocam-se para a Madeira, onde lá vivem, onde têm qualidade de vida, onde o custo de vida não é elevado, com exceção
da habitação e podem trabalhar online, e isso tem acontecido muito com os nómadas digitais. Aliás, há formação e há apoios próprios para esses nómadas que se deslocam, o que é de facto um novo sector económico emergente na região. A doutora Leal é a primeira mulher a presidir a Assembleia Legislativa Regional da Madeira. Sente que esse facto representa uma mudança na política regional? Efetivamente, a verdade é esta. Depois de 50 anos é que surge pela primeira vez uma mulher enquanto Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira. Nós já percebemos que hoje em dia os lugares de poder, nomeadamente de órgãos políticos, cada vez mais as mulheres vão surgindo. Também há muitos na Europa. Já reparei que nos Estados Unidos também há muitas mulheres que inclusive são governadoras, que têm funções específicas e importantes. Nós, mais do que nunca, já percebemos que somos tão capazes como os homens. Obviamente que é uma responsabilidade acrescida, não só ser Presidente da Assembleia, representar o povo da Madeira, mas também representar a mulher madeirense. E obviamente que é uma honra, mas também é uma responsabilidade acrescida, porque o facto de ser a primeira traz uma carreta atrás de si essa mesma responsabilidade. Estamos praticamente na reta final da nossa conversa, agora umas perguntas mais rápidas. Deixa uma mensagem especial para alguma jovem que também queira seguir a carreira política, neste caso? A carreira política, eu efetivamente já estou há alguns anos, porque já passei pela Câmara Municipal do Funchal, já passei pelo Governo Regional e, portanto, a carreira política poderá ser aliciante quando nós incorporarmos uma missão. Isto é uma missão de serviço público. Esta é uma missão que nós não podemos nunca pensar que a fazemos ou que nos propomos a trabalhar à espera de receber algo em troca. Porque em política nós temos que ter esta capacidade de superação, a capacidade de estar exposta constantemente, a capacidade de percebermos que o nosso objetivo é, naquele determinado período, cumprir as nossas funções, mas com alto sentido de serviço público, com a missão de cumprir as políticas públicas. E, portanto, é isso que nós temos que fazer. Aquilo que eu digo às jovens é que a política, muitas vezes dizem que nada tem a ver, que não se identificam, mas a política e a democracia é feita precisamente de pessoas que se dedicam, que acabam por, no fundo, trabalhar em prol dos outros e da qualidade de vida dos outros e nunca desistam se têm esse sonho. Como podem ser reforçadas as relações entre New Bedford e a Madeira no aspecto de intercâmbio cultural e até mesmo cooperação empresarial? Eu sinto que há aqui uma grande vontade, sim, para regressar à Madeira. Logo, isso é um grande passo. Eu ontem, na festa que tive, com todos os que falei, todos têm regressado à Madeira, todos vão lá passar férias, todos grande parte deles têm lá uma habitação, quase todos têm lá família. E, portanto, nós temos que manter esses laços. Os laços e a relação de proximidade tem que ser mantida. Pode ser mantida de várias formas. Olha, em primeiro lugar, a Câmara do Funchal tem há longos anos, desde os anos 80, uma germinação com a New Bedford. Acho que isso pode ser reforçado e pode ser trabalhado. Depois, julgo que a Universidade da Madeira tem e deve ter, e eu hei de encetar isso junto do Sr. Reitor da Universidade da Madeira, de criar mais programas de intercâmbios para trazer jovens por exemplo, a aprender a língua portuguesa. E isso pode ser feito. Enquanto que os jovens da Madeira podem vir cá aprender o inglês, os portugueses podem lá, os descendentes podem ir lá aprender a língua portuguesa. Portanto, existem várias formas que podemos fazer e também na parte comercial e económica pode haver, obviamente, aqui uma relação de proximidade e porque há sempre formas no que diz respeito à nossa economia, ao nosso sector económico, não só na área do turismo como outras, podemos fazer, obviamente, vários intercâmbios. Estamos mesmo no fim. Já percebi. E para terminarmos, se pudesse resumir a Madeira numa única palavra, a qual escolheria?
Quando diz aqui em New Bedford? Eu digo a Madeira, aqui no Bedford. Se alguém me perguntasse, no meu caso, estou a perguntar como descreve a Madeira numa só palavra, se possível. A Madeira continua a ser a pérola do Atlântico, não tem qualquer dúvida. A nossa força, a nossa energia, a capacidade e resiliência do madeirense é enorme. É por isso que nós fomos conhecidos, mas continuamos a ser uma pérola no meio do Atlântico a vários níveis, a vários e uma social e palavra económico. Para resumir a comunidade madeirense que tem vindo portanto, a conviver em New Bedford. A paixão pela sua terra é algo que todos aqui senti que todos têm, e a paixão é uma coisa que de facto é muito forte e que é isso que mantém os nossos laços. Muito obrigada. Muito obrigada eu pelo convite.